Paz do Senhor, amados igreja, mais uma noite voltamos com o nosso pão diário, um alimento que nós precisamos estar toda noite recebendo esse alimento para que nós possamos estar firmes no dia seguinte, né? Até a eternidade chegar e tudo isso acabar, porque nós vamos estar na presença do nosso Deus, amém, irmãos? Mas enquanto isso, vamos nos alimentando, vamos nos fortificando, amém? Porque os maus tempos eles vão vir, já tem se achegado, né? Mas a palavra de Deus tem trazido para nós um refrigério, amém? Um refrigério, paz, mansidão, domínio próprio, né, irmãos? Embora as circunstâncias não são satisfatórias, mas o Senhor tem nos sustentado, amém, irmão? Por isso vamos receber mais um alimento nessa noite. Hoje nós vamos falar do desespero de uma mulher, tá bom? São situações que acontecem no dia a dia, na vida da humanidade, e nós vamos ver o que aconteceu com essa mulher, o que o Senhor Deus ele fez e continua fazendo na vida dos seus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O nosso tema é: creia, o Senhor sempre envia o socorro. Creia, o Senhor sempre envia o socorro, amém? O socorro, irmão, às vezes ele chega na nossa vida nos momentos mais difíceis, mas às vezes nós não nos damos conta. A gente passa um tempo que a gente lembra, olha, poxa, eu estava assim assado a minha vida e ficou diferente e eu nem percebi. Porque nós não nos damos conta, porque o Senhor ele opera no meio do seu povo, só que o seu povo não desperta, amém? Então nessa noite é para que você tenha um despertar na sua vida e você fique ligado nos momentos de desespero, de aflição, quando tudo se passar. Eu queria que você meditasse e entendesse que foi o Senhor quem te enviou o socorro, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz assim a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, parte B. Amém? Diz assim a bendita palavra de Deus: estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Amém, irmãos? Essa é a palavra dessa noite. Então, a gente já começa a observar que uma mulher, ela está num desespero, ela está em falta. Eu quero dizer a você que isso aqui era na Síria, tá bom? Precisamente em Sidom, na Síria. Hoje é o Líbano, Então tinha uma mulher no Líbano, em Sidom, que ela estava desesperada. Isso porque o Senhor Deus ele secou, não choveu naqueles locais por um longo tempo. Então a fome alcançou aquele povo, aquele que não tinha recursos para armazenar aquilo que ele produzia, aquele que não tinha nada. Ele passou um período muito difícil de suas vidas. Entendeu, irmão? Isso traz para nós nos dias de hoje que nós precisamos ter controle nos nossos gastos, amém? Nós precisamos ter cuidado, armazenar uma despensa, ter sempre um arroz, um feijão, uma carne seca, óleo, coisas que não são perecíveis, coisas que você pode conservar e ter uma reserva. Se você não tem uma despensa, mas que você pelo menos você tenha uma reserva no banco para que você possa suprir as suas necessidades em tempos difíceis, amém? Isso porque você já começa a perceber que desde esse momento o Senhor Deus já está te enviando o socorro, que é uma palavra. É uma palavra em que você vai começar a ficar atenta, porque assim como aconteceu em Sidom, pode estar acontecendo nesses dias em que nós estamos vivendo ou ainda aí para frente, amém? Então precisamos ter uma reserva para que não venha acontecer conosco o que estava acontecendo com essa mulher, amém? Mas em Lucas 4:25 vai dizer assim, olha: no tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. O 26. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom, hoje o Líbano. Amém, irmãos?
Então, Deus, assistindo aquilo tudo, via que em Israel tinha muitas viúvas, amém? Eu quero crer que essas viúvas talvez elas tomaram esse cuidado, elas talvez tivessem feito essa reserva, elas tinham mantimentos guardados, então não foi necessário Deus enviar um profeta para Israel, mas para o Líbano, para Sidom, amém, irmãos? Então Deus ele está ligado em todas as coisas, irmãos, ligado em todas as coisas. Então é um período de dificuldade e essa senhora ela encontra desesperada e ela está indo, pegar água. Mas interessante que nessa trajetória que ela está indo para pegar água, quem que aparece na frente dela? O profeta Elias. E isso porque o Senhor Deus, após Elias ter profetizado lá para Acabe que não ia chover por 3 anos, ele passa a ser perseguido e nessa perseguição ele vai parar em umas cavernas, o corvo alimenta Elias e depois que Elias é alimentado, o Senhor Deus pega Elias, agora eu quero que tu vai para Sarepta, que uma viúva vai te alimentar. Capta, irmão, porque uma viúva vai te alimentar. E Elias prontamente ele vai, só que quando ele chega lá, essa senhora está pegando água e Elias pede, poderia me dar um pouco da água? Aí a senhora vai lá, com muito cuidado e dá água. E em seguida, Elias vai dizer assim para a mulher, aleluias, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava retirando para buscar a água, ele a chamou mais uma vez e lhe pediu, por favor, traz-me também um pedaço de pão. Amados irmãos, a necessidade ali, ela operava naquele lugar. Não tinha praticamente nada. E o profeta chega para a mulher e pede, traz-me, por favor, um pedaço de pão. Olha o que ela responde. No entanto, ela lhe replicou, isso em 1 Reis 17, capítulo 12. No entanto, ela replicou, tão certo como vive Yahvé, o Senhor teu Deus, juro por seu nome, que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Ela só tinha isso, irmão. Mas atente, que ela estava indo buscar lenha para fazer um fogo, para preparar um punhado dessa farinha e desse azeite que tinha ali, para ela e o filho dela comer e morrer. Eu creio que você nunca passou uma situação tão difícil como essa, né, meu irmão? Nem eu também, glórias a Deus. Isso nunca nos alcançou, amém? Temos até conhecimento de alguns irmãos que já passaram necessidade, passaram grande aperto, não é verdade, irmãos? Mas talvez numa situação essa de desespero, querendo preparar o resto que tem para que possa morrer, eu creio que isso talvez nunca chegou ao coração de ninguém, né, irmãos? Mas aqui estava acontecendo porque o desespero já tinha tomado uma proporção muito grande na vida dessa mulher. O desespero, a tribulação, a dificuldade. Eu fico imaginando aquela mulher e o filho dela sozinho, porque ela era uma viúva. Nós sabemos que nesse tempo uma viúva era uma mulher desamparada, ela não tinha nada, ela era a pior das piores coisas que tinha na terra naquela ocasião. Era uma mulher sem um marido. Sorte que ela tinha um filho, homem, criança ainda. Então ele não tinha nem como lhe sustentar. Se tudo tivesse tranquilo, poxa, então ela estaria bem na fita, vamos dizer assim, né? Mas só que era uma criança. Então chega o profeta, e o profeta, ouvindo aquilo ali, observe as palavras do profeta para essa mulher. No versículo 13, Elias, porém, lhe assegurou, não temas. Então, hoje, nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você está passando, eu não sei aquilo que tem tirado a tua paciência, a tua tranquilidade, tem tirado o teu sono, eu não sei quais são as coisas que estavam te incomodando até esse exato momento. Agora eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, não temas. Não temas, porque o Senhor é contigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, ele disse, vai,
faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Amados irmãos, só tinha uma porção para ela e para o seu filho, para que eles comessem e morressem. Agora chega o homem de Deus e diz assim: vai, faz uma porção, essa é para mim, depois você prepara para você e para o seu filho. Amados, em nome de Jesus, essa mulher ela foi pela fé. Então, mais uma vez, eu quero trazer para os amados irmãos, você precisa crer, você precisa ter fé que o Senhor vai operar na sua vida, o Senhor tem operado na sua vida e na minha vida, porque só tinha uma porção, só tinha um bocado, e o profeta pede que ele faça primeiro para ele, depois para ele, para o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E assim ela faz, amados irmãos, e assim ela faz. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, então, daquela pequena porção que aquela mulher tinha, que era um pouquinho de farinha, uma porção de azeite, aquilo tudo foi multiplicado através do homem de Deus. E essa mulher, ela conseguiu ser suprida toda a sua necessidade, todo o tempo em que sobre a terra não choveu mais, não choveu. Amém, irmãos? Precisamos crer que o Senhor sempre Ele vai enviar o socorro, sempre. É preciso que estejamos atentos, com os nossos ouvidos bem abertos, com os nossos olhos fitos, porque Deus está enviando socorro nesse momento para você e para mim, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Atente. O Senhor não enviou o profeta para Israel, enviou para Síria, para Sidom. Amém, amados irmãos? Precisamos crer que para Deus não tem domínio, não tem localidade. O Senhor Deus, Ele está vendo todas as coisas e Ele está vendo a necessidade de todos, e o socorro Ele vai enviar na hora certa e no tempo certo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar orando contigo nessa noite. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor nosso Deus, mais esta noite, ó Deus, noite de palavra, Senhor Deus, noite de fé, noite em que nós ouvimos da Tua palavra, Deus, e entendemos que é preciso crer, é preciso acreditar, é preciso ter fé que o Senhor está operando em nossos meios, que o Senhor está enviando socorro a todo tempo para o seu povo, ó Deus, e nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, que nessa noite, ó Deus, se tem alguém nessa noite que está em situação como essa mulher, desesperada, querendo cometer um suicídio, querendo, Senhor Deus, fazer algumas coisas que não são da tua vontade, que não são do teu agrado, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor entre, ó Deus, nesta noite, ó Deus, com o teu socorro, ó Deus, sobre essas vidas, ó Deus, para que alcance o teu refrigério e as pessoas possam ter, ó Deus, as suas mentes tranquilas, Deus, e entender que o Senhor está atendendo às suas necessidades, ó Deus. Por isso, opera, Pai querido, no meio do teu povo, e assim eu te oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite e até amanhã com a pastora Eliane no Pão Diário. Amém, amados irmãos?